Falando agora, então, do processo de digestão e de absorção dessas macromoléculas. Então, a digestão nada mais é do que essa transformação físico-química. Físico porque nós temos a quebra mecânica desse alimento, né, pelos movimentos de peristaltismo e também pelos movimentos de mistura, e uma transformação química em função da ação das enzimas, né, das enzimas digestórias, sobre, por exemplo, as proteínas, os lipídios e os carboidratos, quebrando essas macromoléculas em unidades menores que formam essas macromoléculas, e essas subunidades menores podem então ser absorvidas, né, para a nossa corrente sanguínea. O que são enzimas? Enzimas são proteínas que promovem uma reação química, tá? Então, essas enzimas digestivas, elas são proteínas que atuam sobre um substrato, então, que atuam sobre essas macromoléculas, quebrando essas macromoléculas em subunidades menores que podem, então, ser absorvidas. E a absorção é esse processo, então, essa transferência desse conteúdo, dessas subunidades menores já digeridas, da luz, ou seja, do interior do tubo digestivo, para dentro da corrente sanguínea. As macromoléculas, então, são os carboidratos, proteínas e lipídios. E eu já deixei aqui os locais específicos que nós temos a ação de enzimas para o processo de digestão química. Tá? Então, os carboidratos iniciam o seu processo de digestão na boca, passam então para o estômago, onde ocorre então também uma parte do processo digestivo, e especialmente ocorre no duodeno. Por isso eu deixei esse asterisco. Já as proteínas, então, têm essa digestão iniciada no estômago e posteriormente no duodeno. Então, são duas regiões importantes para a digestão proteica, mas o duodeno, então, ocorre esse processo final também sendo muito importante. E os lipídios, eles têm, então, a sua digestão iniciada no estômago, embora existam enzimas que sejam liberadas na cavidade oral, mas essas enzimas só irão atuar no estômago, porque o pH do estômago é ácido e essas enzimas só trabalham em pH ácido, só se tornam ativas em pH ácido. E posteriormente, então, continua esse processo digestivo no duodeno, sendo o duodeno, então, um importante local, né, para a digestão dos lipídios. Então, o principal local para a digestão enzimática dessas macromoléculas vai ser o duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado. Nessa região, então, tem-se a secreção da bile, do suco pancreático, como nós vimos, né, na primeira parte dessa aula, e também do suco entérico, que são as secreções das próprias células que estão formando a parede do intestino delgado. Então, nós temos nesses componentes, além de enzimas, outros produtos que facilitam e auxiliam no processo da digestão química, como nós vamos ver. E aqui eu já deixei um resumo. Então, os carboidratos, eles sofrem ação das enzimas, de conjuntos de enzimas, então nós podemos chamar esse conjunto de enzimas sacaridases. São as enzimas que atuam nos carboidratos, quebrando esses carboidratos em subunidades menores que podem ser absorvidas. Quem são essas subunidades menores? Nós chamamos então de monossacarídeos, tá? Nós vamos ver que, por exemplo, a glicose, a galactose e a frutose são monossacarídeos que podem ser absorvidos. Então, os carboidratos, eles precisam ser convertidos a monossacarídeos e então esses monossacarídeos são absorvidos. As proteínas, elas sofrem ação, né, de enzimas, que nós podemos chamar o conjunto dessas enzimas que degradam as proteínas, que quebram as proteínas, de peptidases, tá? Então, as proteínas, elas são quebradas em aminoácidos livres, né? Ou então pequenos peptídeos, que são pequenos conjuntos de aminoácidos ligados, que podem então ser absorvidos. E os lipídios, né, sofrem a ação, então, das enzimas que nós chamamos de lipases, de modo geral, esse conjunto de enzimas, e então degradados a ácidos graxos monossacarídeos. E esses, então, podem ser absorvidos para a corrente sanguínea. As vitaminas, os sais minerais e a água não precisam de uma digestão prévia para que ocorra o processo de absorção. Então, aqui demonstrando nessa figura o estômago, e essa primeira porção aqui representada em verde é a região do duodeno, tá? Então, o primeiro segmento do intestino delgado. E aqui eu tenho um aumento dessa porção, né, do intestino delgado,
E vejam que quando é observada a estrutura microscópica dessa região, nós vemos que o intestino, na sua luz, no seu interior, né, onde está passando aqui o quimo que passou do estômago para o duodeno, existem então essas projeções, né, que são as vilosidades intestinais. Essas vilosidades intestinais são revestidas por várias células que nós chamamos de enterócitos, tá? Então, o processo de absorção ocorre primeiro a digestão, né, nesse interior, na luz aqui do intestino, e posteriormente essas subunidades absorvíveis, elas são passadas então da luz para dentro dos capilares sanguíneos. Então, vejam, estariam aqui na luz, tá? Precisam, então, atravessar essas células, né? E, posteriormente, se dirigir até esses capilares sanguíneos. E nós vamos ver que outras substâncias, como lipídios, são absorvidos também para dentro de capilares linfáticos, tá? E, assim, ser distribuído pelo organismo como um todo. Então, o processo de absorção é necessário que essas subunidades passem, então, da luz do intestino para dentro dessas células, os enterócitos, e posteriormente para os capilares. E o principal local de absorção é, então, o intestino, tá? Todo o intestino delgado tem essa função de absorção desses nutrientes. O estômago só vai ter a absorção de alguns componentes específicos, tá? Não de nutrientes, mas relacionado com alguns medicamentos, né? E também a ação de bebidas alcoólicas, tá? Mas então no intestino que ocorre esse processo de absorção dos nutrientes que nós estamos trabalhando nessa aula. Vamos iniciar então com o processo de digestão dos carboidratos, ou também conhecido popularmente como açúcares. Então vejam aqui que os carboidratos, eles são grandes polímeros, ou seja, grandes estruturas formadas pela junção de diversos monossacarídeos. Aqui eu tenho uma reação de condensação formando então um disacarídeo, né? Uma glicose mais uma frutose, cada um desse, a glicose é um monossacarídeo, a frutose é um monossacarídeo, os dois se ligam formando uma ligação glicosídica e formam um disacarídeo. E vejam que toda vez que essa ligação glicosídica ocorre, há a perda de uma molécula de água. Isso é formação, é síntese de carboidrato. Lembrem, então, que nós já comentamos sobre carboidrato, armazenamento, por exemplo, o glicogênio. O glicogênio é, então, uma molécula, um polímero, né, na verdade, de diversas moléculas de glicose, tá? E como ocorre, então, a quebra enzimática, né, a hidrólise enzimática desses carboidratos. Vejam que nós temos enzimas específicas que adicionam novamente essa molécula de água nessa ligação glicosídica, dividindo, então, esses monossacarídeos. Aqui a sacarose, tendo a ação de uma enzima adicionando uma molécula de água nessa ligação glicosídica, e agora a separação em glicose, um monossacarídeo, e uma frutose, outro monossacarídeo. Então, os carboidratos precisam ser quebrados, hidrolisados em monossacarídeos, e esses monossacarídeos que serão absorvidos. Por que hidrólise? O processo de digestão enzimática exige essa adição de uma molécula de água para separar, então, essas subunidades. E os monossacarídeos, então, são a glicose, frutose e galactose. Então, todo carboidrato precisa ser quebrado até esses monossacarídeos, e esses monossacarídeos, então, que sofrem o processo de absorção. Quais são as etapas, então, do processo de digestão? Vejam que eu já deixei aqui, né, um resumo. Então, inicialmente, a digestão ocorre na cavidade oral. Na cavidade oral, nós temos essa enzima que se chama pitialina, tá? Ou amilase salivar, ou alfa-1,4-amilase. 3 nomes para a mesma enzima. Essa enzima, ela inicia o processo de digestão do amido. O amido, então, corresponde a várias moléculas, né, de glicose sendo armazenado só que nas plantas. Então, o amido de milho, né, que nós ingerimos, nada mais é do que diversas moléculas de glicose, tá? Um polímero de glicose, assim como o glicogênio. Só que o glicogênio é uma reserva de glicose no organismo animal, né? Então, nós humanos no fígado e no tecido muscular, especialmente. Mas apenas cerca de 5% desse amido é degradado na cavidade oral.
Então, conforme nós vamos deglutindo esse alimento, né, ele passa para o interior do estômago, e no estômago, essa amilase salivar, ela continua esse processo de digestão. Então, vejam que o estômago não tem nenhuma enzima sendo secretada pelo próprio estômago que atue sobre carboidratos. Porém, a amilase salivar continua, né, agindo no estômago até que ocorra a acidificação desse bolo alimentar, tá? Enquanto não ocorre a acidificação, a amilase continua o seu processo de digestão, né, desses carboidratos, e cerca de 20% desses carboidratos sofre esse processo de digestão de quebra em subunidades menores. Então, vejam aqui que eu deixei a etapa de digestão gástrica, né, depois da cavidade oral. E por fim, então, né, esse alimento, esse quimo, vai passar agora para a região do intestino. E no intestino nós temos duas fases de digestão. A primeira fase, que ocorre na luz, que ocorre no interior do intestino, pelas enzimas pancreáticas, tá? E uma fase final de digestão, que ocorre na borda em escova, que ocorre especificamente naquelas células que estão revestindo o intestino interiormente, que eu falei para vocês, então, que eram os enterócitos, tá? Então, primeiro a digestão na luz do intestino e, posteriormente, nesses enterócitos, né, na membrana dos enterócitos, existem enzimas que terminam esse processo de digestão. E aí sim nós temos os monossacarídeos que podem ser absorvidos. Então, aqui é a terceira etapa que ocorre no intestino delgado. Lembrem que é subdividida, então, em duas fases, tá? No intestino delgado, nós temos a ação, então, do suco pancreático, né, das enzimas secretadas no suco pancreático, e essa terceira etapa, então, da digestão, né, que ocorre no intestino delgado desses carboidratos. Vejam que no intestino delgado, então, a primeira fase ocorre a digestão no interior desse segmento do intestino, pela ação das enzimas que estão no suco pancreático. Lembrem que no intestino delgado eu tenho a adição do suco pancreático. Dentre essas enzimas estão a alfa-1,4-amilase. Tem o mesmo efeito daquela amilase salivar, só que ela é produzida, né, secretada pelo pâncreas, tá? Então, nessa primeira etapa, nós temos a conversão, né, desses carboidratos, dessas subunidades que ainda não foram digeridas, em disacarídeos, que são 2 monossacarídeos associados, trissacarídeos e as dextrinas, que são, na verdade, carboidratos ramificados. Agora é necessário, então, que esses polímeros, né, de monossacarídeos sejam quebrados a monossacarídeos. E quem realiza esse processo final é justamente as enzimas que estão aqui, ó, na borda em escova, que estão especialmente nessa membrana apical. O que é a membrana apical? É a membrana das células, né, que está na sua região superior, tá? Das células, voltadas para a luz do intestino delgado, voltadas para o interior do intestino delgado. Nessa membrana estão essas enzimas que clivam, então, esses componentes em glicose, frutose e também galactose. A partir daí, ocorre, então, o processo final e nós temos a possibilidade de absorver esses monossacarídeos para dentro do enterócito, passa pelo enterócito e segue, então, para os capilares, né, que são pequenos vasos sanguíneos que estão formando a parede do tubo digestório, especificamente nessa região do intestino delgado. Essa intolerância à lactose eu vou comentar na nossa aula 5. E como esses monossacarídeos são absorvidos? Então, nós temos na membrana apical das nossas células, desses enterócitos, transportadores específicos que levam, então, essa glicose para dentro do enterócito e, posteriormente, de dentro do enterócito para dentro do sistema capilar, tá? Então, vejam aqui, nós temos um transportador em que a glicose ou a galactose, ambos, né, qualquer um dos dois, pode se ligar a esse transportador e junto com o sódio são transportados para dentro dessa célula, tá? Usa a energia do sódio e é transportado para dentro do enterócito. Outro transportador é o GLUT5, né? Que funciona então como uma porta de entrada para esse monossacarídeo, que é a frutose, possibilitando então a absorção, né, para dentro do enterócito
E posteriormente na membrana basal, o que é a membrana basal? Que está em contato com o tecido, né, conjuntivo, onde nós temos, por exemplo, os vasos sanguíneos. Nessa membrana basal, nós temos outro transportador, que é o GLUT2, que permite a passagem da glicose, da galactose e da frutose de dentro dos enterócitos para, então, a circulação sanguínea. E a digestão, então, de proteínas. Lembrem que as proteínas são grandes polímeros, né, de diversos aminoácidos, tá? Então, vejam aqui que eu tenho uma reação de condensação, né, a formação de uma ligação peptídica de um aminoácido com um segundo aminoácido. Então, dessa forma, nós temos a síntese proteica ocorrendo. No processo de digestão, que ocorre, então, no interior do estômago, né, pela ação da pepsina, e também no intestino delgado, por ação de enzimas proteases secretadas no suco pancreático, nós temos a reação inversa. Lembrem, então, que ocorre hidrólise, porque a enzima, essas proteases, adicionam novamente essa molécula de água, né, nessa ligação peptídica e separam novamente esses aminoácidos, tá? Então, os aminoácidos podem ser absorvidos e pequenas cadeias de peptídeos, ou seja, pequenas cadeias formadas por alguns aminoácidos também podem ser absorvidas pelas células. E as etapas de digestão, então, das proteínas ocorrem da seguinte forma. A primeira etapa ocorre no lúmen gástrico. Então, vejam que nós não temos ação química, né, de enzimas na cavidade oral. Nós temos apenas a quebra mecânica dessas proteínas na cavidade oral pela mastigação, tá? Mas a ação enzimática inicia na luz, no lúmen gástrico, no interior do estômago, pela ação da pepsina. Então, a pepsina ela é secretada na forma de pepsinogênio, que é a forma inativa dessa enzima, e quando o interior gástrico fica ácido, o pepsinogênio é convertido a pepsina. Quem secreta o pepsinogênio são células específicas que estão formando, né, a parede desse estômago. Então, a pepsina ela vai agir nessas cadeias proteicas, né? Então, imaginem aqui, essa é uma proteína formada por vários aminoácidos, e a pepsina ela é uma endopeptidase. Então, ela atua nas ligações no meio dessas cadeias, tá? Ela não consegue liberar, então, aqui aminoácidos das extremidades. Então, o que ela faz é dividir essas proteínas, essas longas proteínas, em segmentos menores. Assim, esses polímeros menores são transportados junto com o quimo para a sua segunda etapa do processo de digestão das proteínas, que ocorre no interior do intestino delgado. Então, vejam que no intestino delgado nós temos também uma primeira fase e uma segunda fase. A primeira fase corresponde à etapa de digestão, que continua, então, na luz no interior do intestino delgado. Por ação das enzimas, que também são endopeptidases, ou seja, também atuam nessas ligações mais internas da cadeia de peptídeos, né, da cadeia de aminoácidos, e então essas enzimas elas podem ser chamadas de proteases de modo geral. Algumas das proteases, tripsina, quimotripsina e elastase, são todas enzimas secretadas junto no suco pancreático. Então, o quimo chega no interior do intestino delgado, é misturado com o suco pancreático, que tem essas enzimas específicas, que atuam, então, nesses polímeros, né, de aminoácidos, convertendo esses polímeros de aminoácidos em pequenos segmentos, tá? Como, por exemplo, dipeptídeos, que são 2 aminoácidos, e tripeptídeos, que são 3 aminoácidos associados. E uma segunda fase que ocorre no interior do intestino delgado ocorre também na borda em escova. Então, lembrem que tanto a digestão de carboidratos como a digestão de proteínas também tem essa fase, né, da ação das enzimas na borda em escova. Essas enzimas que estão na borda em escova, elas são importantes porque elas são ectopeptidases. O que seria uma ectopeptidase? São enzimas que conseguem clivar, separar esses aminoácidos que estão na extremidade das cadeias peptídicas. Então, vejam aqui que as endopeptidases só atuam nessas ligações, mas no interior das cadeias proteicas, e as ectopeptidases conseguem liberar esses aminoácidos livres, agindo, então, nas extremidades dessas cadeias, tá?
Então, por isso que nós temos a liberação também desses aminoácidos livres. Então, vejam que todo esse processo de digestão resulta em dipeptídeos, 2 aminoácidos, tripeptídeos, 3 aminoácidos ligados e aminoácidos livres, sendo então esses absorvidos, tá? Pelos nossos enterócitos, pelas células que estão revestindo o intestino. E vejam que aqui na digestão de proteínas nós temos uma terceira etapa, que é diferente da digestão de carboidratos. Porque esses dipeptídeos e tripeptídeos, quando entram nas nossas células lá, que estão revestindo o intestino, elas podem sofrer, então, essas cadeias, podem sofrer ação de enzimas que estão no citoplasma dessas células, clivando, então, os dipeptídeos, que são 2 aminoácidos, em 2 aminoácidos livres, né, separados, e os tripeptídeos, que seriam 3 aminoácidos associados, em aminoácidos livres, tá? Então, nós temos essas 3 etapas ocorrendo. E a absorção, então, dessas proteínas, né, na verdade, desses pequenos peptídeos e também dos aminoácidos livres, ocorre da seguinte forma. Então, esse é um enterócito, né, essa representação de uma célula que está revestindo o intestino. Então, vejam que na membrana apical, né, essa membrana aqui está voltada para a luz do intestino, em contato com esse quimo que está passando aqui no intestino. Vejam, então, que nessa membrana nós temos diferentes tipos de transportadores, né? Um transportador aqui para aminoácidos mais sódio. Assim, o aminoácido se liga ao transportador, o sódio também, e ocorre esse transporte para dentro do enterócito. Aqui nós temos transportadores que são associados, então, à entrada do H+, né? Desse próton aqui. Então, vejam que aqui eu tenho um dipeptídeo, ou poderia ser um tripeptídeo, né? 3 aminoácidos, 2 aminoácidos, associados com a entrada desse H+. Então, vejam que os íons, na verdade, né? O H+, o sódio, são exemplos de íons, tá? Então, nós temos a entrada desses íons, que gera energia para transportar os aminoácidos, assim como esses dipeptídeos e tripeptídeos para dentro dessas células. Ocorre, então, que esses dipeptídeos e tripeptídeos, quando, né, absorvidos, podem sofrer a ação de peptidases no interior do enterócito, então lembrem daquela terceira etapa, né? E assim ser convertidos, então, a aminoácidos livres. Ou alguns desses ainda não sofrem o processo de digestão completo e são transportados, então, para a corrente sanguínea na forma de peptídeos, tá? Então, vejam que nós também temos na membrana basolateral esse processo de transporte, né, transportadores específicos, lançando, então, para os capilares sanguíneos, e após cair nos capilares, então, é distribuído pelo corpo de modo geral. Outra forma que ocorre, então, essa absorção de proteínas, né, mas isso aqui é muito raro de acontecer, tá? E não é o ideal, seria esse processo aqui de transcitose. O que seria isso? Então, moléculas maiores, vejam aqui que eu tenho mais aminoácidos, né, do que um ditripeptídeo. Ocorre, então, uma endocitose. O que acontece é que esse peptídeo se liga a receptores de membranas, que são proteínas, sofre essa endocitose, que seria a formação de uma vesícula, tá? E é transportado pelo enterócito sem sofrer degradação e liberado, então, né, para a corrente sanguínea sem esse processo de degradação. Isso é, de modo geral, ruim, porque pode ser reconhecida essa molécula, essa proteína, pelo nosso sistema imunológico e podem gerar, então, reações imunológicas, porque o sistema imunológico reconhece essas proteínas como algo patológico, tá? Como um patógeno e pode, então, gerar essas inflamações localizadas.